profissionais que dão suporte e acompanhamento para quem precisa de cuidados especiais. Para falar sobre o assunto, nossa entrevistada aqui no estúdio é Alice Kirten, presidente do Instituto Guga Kirten, entidade que criou um curso de capacitação de cuidadores terapêuticos. Alice, muito obrigada pela sua presença. Como é que surgiu a necessidade de realizar esse curso? Pois é, como a gente tem um dos focos do Instituto é a inclusão da pessoa com deficiência, você já tem que pensar em todo o contexto, né, dessa pessoa. Para ela estar incluída, nós começamos pela pessoa com deficiência, que obviamente se estende até a velhice. Então, para ela estar incluída, muitas vezes ela precisa de alguém que a acompanhe, que cuide dela, precisa ter todo aquele preparo antes da pessoa para ela poder estar apta para ser incluída numa sala de aula, né? Então, pensamos também, poxa, por que não investir nessa profissão de cuidador terapêutico, né? E aí achamos interessante dar uma noção, o curso é de 150 horas, e a gente dá uma noção geral do desenvolvimento da criança, né? Desde o seu nascimento até a idade avançada da velhice. E nisso, então, mostrando todas as síndromes, todas as doenças, entende? Até chegar na velhice. E achamos com isso que a gente acaba melhorando a qualidade do atendimento, obviamente, da pessoa com deficiência e o idoso. É um curso longo, assim, o que se ensina profundamente? O que se aprende ali? Olha, é um curso de 150 horas, sim, dado por especialistas, né? A gente, neurologistas, neuropediatras, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, cada um dentro do seu foco, né? Porque a gente aborda tanto a alimentação, toda a parte fisioterapêutica, como cuidar de um paralisado cerebral, como cuidar, como levantar, como apoiá-lo, o que você deve se oferecer para ajudar uma pessoa também nos deficientes visuais, no auditivo, né? E começando com o desenvolvimento todo da criança, né? Porque normalmente você acaba entrando assim em toda a família, o contato com a família, né? Então você tem toda essa parte, a parte biológica, a parte neurológica, fisiológica, fisiátrica, social, né? De enfermagem, de direitos das pessoas deficientes, das pessoas com deficiência, enfim. Então é uma preparação muito boa. Até agora, nas 3 turmas que a gente fez, a gente só teve assim, elogios do aproveitamento de todas essas matérias que são dadas, sabe? E como é que é o pós-curso? É fácil de conseguir emprego? Está sendo muito procurado essa profissão? Sim, está sendo bastante procurado e a procura também para fazer cursos, né? Hoje está grande, eu já tenho uma lista de espera, né? Essa é uma das intenções que a gente tem de continuar. O ano passado a gente conseguiu fazer 2, né? E ele se estende um pouquinho, ele fica mais ou menos uns 5 meses, porque você dá apenas 2 vezes por semana, às vezes 3, né? À noite, porque as pessoas trabalham, mesmo que não trabalhem, mas para que tenha possibilidade de começar um trabalho, né? Nesse período. A gente faz estágio também em instituições, né? Que tem crianças e jovens com deficiência e em lares de idosos. Então, a procura é bastante e as pessoas, uma atrás da outra também, né? Hoje a gente tem instituições que têm o serviço de atendimento, né? Principalmente a pessoa idosa. E aí nem todos ainda são preparados. E, então, a gente viu assim que uma fez, aí já traz as outras, porque acabam se discutindo e analisando situações assim muito peculiares do dia a dia e que as pessoas às vezes não sabem nem muito o que fazer com isso, né? Um problema muito sério e que a gente tem que trabalhar muito com os cuidadores é o relacionamento com a família da pessoa, seja um deficiente ou um idoso, né? Porque no idoso, por exemplo, os filhos vão lá uma vez por dia, enfim, mas mesmo indo aquele tantinho, se acham donos daquilo, donos daquele pedaço, e às vezes não admitem, não, isso aí ela não precisa, isso aí a gente sabe. E então é uma das grandes dificuldades que o cuidador tem. Obviamente, para isso não vai ter uma receita formada, porque cada família é uma família, cada situação é uma situação. Mas, de um modo geral, a gente aborda muito isso, como lidar melhor com isso, né? Ok. A gente gravou um depoimento com uma cuidadora, queria convidar para assistir. Meu nome é Daiane de Vargas Silva, sou cuidadora terapêutica. Escolhi essa profissão por gostar de cuidar do próximo, estou há 2 anos como cuidadora terapêutica. E a partir do momento que eu fiz o curso de cuidadores, eu só me apaixonei cada vez mais pela minha profissão.
ampliou os nossos horizontes. Tinha coisas que a gente achava que sabia, mas não sabia. Posição, como chegar no paciente, como tocar no paciente, os próprios cuidados, cuidados com a família. A gente achava que era só cuidar do idoso, do paciente. Mas não, tem toda uma família, tem toda uma estrutura em volta que a gente aprende que também tem que cuidar. Ser um cuidador terapêutico é uma pessoa que se doa para o paciente. Ela, além de acompanhar, ela conversa, ela tem que ter um carinho com o paciente. Ela passeia, ela troca, ela dá banho, ela ajuda na alimentação, ela conversa com a família, acho que o paciente precisa disso, acho que não precisa. O cuidador, ele é o primeiro contato do paciente. Às vezes a família não mora com o paciente e não sabe chegar e perguntar para o paciente, não sabe se o paciente vai saber responder. Então o cuidador é que faz esse intermédio. A família às vezes troca de cuidadores porque percebe essa falta de cuidado, não só na agressão, mas a própria falta de cuidado com o paciente. A família sai e deixa alguém dentro de casa para cuidar daquele paciente. Ela não sabe o que está acontecendo naquelas 12 horas. Ela não sabe se o paciente realmente foi virado de períodos que tem que trocar, se trocou as fraldas, ela não tem como saber. Ela vai perceber isso 15, 20 dias depois, quando começa a aparecer as lesões. A Dani falou do trabalho dela, né? Tem algumas características que são essenciais para você ser um cuidador como ela? Um cuidador terapêutico? Olha, eu diria que essas características não são nem assim de conhecimento, sabe? Mas são assim de sensibilidade, né? E de postura, né? Porque eu acho que, como ela falou, você tem que se dedicar muito, né? E a gente aprende, eu sou assistente social de formação, e a gente aprende muito assim, quando a gente atende as pessoas, ou você ouve, que você tem que se colocar no lugar delas, né? Então você tem que meio que se colocar no lugar daquela pessoa, ver toda a vivência que ela teve, né? Por isso é importante eles terem assim o relacionamento, escutar um pouco a história daquela pessoa, para de vez em quando reportá-la aqueles momentos bons, né? Muitos idosos, principalmente, eles se acham no fim da vida e as coisas ficam mais difíceis, mais complicadas. Então, se você está um pouco mais a par da vida dele, né? Você acaba trazendo as coisas gostosas, associando momentos de hoje com aqueles momentos gostosos dela. Então, eu acho que assim, ó, a sensibilidade, né? E a postura mesmo profissional, porque você ser um profissional já te faz ser uma pessoa sensível, compreensível, né? Você tem que ser. Mesmo que você não queira ser depois em casa, é problema seu. Mas naquele momento você tem que se vestir daquela roupagem. Então isso eu acho muito importante, porque através desse diálogo é que você vai conseguir muitas ações com aquela pessoa a quem você está cuidando. Até entender o que está precisando naquele momento. Exatamente, exatamente. Para quem quer trabalhar com isso, é uma profissão regulamentada hoje? O que tem que fazer? Precisa ter alguma formação? O que procurar? Hoje é uma profissão regulamentada, o cuidador terapêutico, né? O próprio Ministério do Trabalho orienta isso, né? Quando você pode tirar a carteira específica, ou enfim, já existe essa figura do cuidador, hoje doméstico, né? O cuidador doméstico, que eles chamam. Porque quando o cuidador trabalha numa empresa de prestação de serviços, normalmente eles admitem com outro cargo, às vezes como auxiliar de enfermagem, enfim, de acordo com a capacidade da pessoa. Mas o cuidador domiciliar, ele existe regulamentado. A Assembleia criou no ano passado, né, o Dia Estadual do Cuidador Terapêutico. É uma data importante, assim, por que é importante ter essa data aqui no estado? Olha, eu vou te dizer, e sou obrigada a dizer, mesmo estando ao vivo na televisão, mas eu mesma fiquei assim assustada quando criaram, porque eles criaram e homenagearam um filho meu. Né? Então, um filho meu que já faleceu e que acabou sendo realmente o pivô de muitos trabalhos do próprio Instituto Guga Kirten, né? Trabalhos de inclusão realmente com a pessoa, trabalho de utilização de esporte, enfim, a criação do Instituto se deu a ele também, né? E, obviamente, eu comecei a preparar pessoas para cuidar dele, né? Na época, e com isso a gente acabou vendo da necessidade disso. E
A Assembleia achou interessante criar esse dia. Eu acho que sempre é interessante a gente homenagear, né, uma categoria de profissionais, principalmente uma categoria nova. E eu também me sinto assim lisonjeada, né, e emocionada por ter sido escolhido esse 3 de novembro, que era a data de aniversário do meu filho. Se tu quiser dar um recado para quem está precisando ou quem pensa em trabalhar como cuidador terapêutico, o que seria esse recado? Pois é. A gente agora está planejando mais 1 ou 2 cursos, né, por Florianópolis ou pelo interior do estado, e as pessoas que gostariam de fazer, eu até sugiro que entrem em contato. Pode entrar até aqui com a própria Janice, que é da Comissão de Direitos da Defesa da Pessoa com Deficiência da Assembleia, e principalmente com o Instituto Guga Kirten, né, que é só entrar no site, tudo, que vai ver quando a gente vai dar abertura nas próximas inscrições. A gente já tem uma lista grande de espera, mas a gente acha muito importante as pessoas que têm essa vontade, querem se aperfeiçoar um pouco mais, procurem. Eu não conheço assim aqui em Florianópolis ou até mesmo no estado, nesse volume de horas, um curso parecido que eu pudesse indicar, se não indicaria também. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Mulher em Obrigada Foco também. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.